Olá, amigos, irmãos, companheiros em Jesus, muita paz a todos, que Deus possa nos abençoar e nos favorecer a entender, a aprender e aplicar os conceitos que a doutrina espírita nos propõe para a nossa própria melhoria. Na semana passada, nós gravamos um vídeo falando a respeito do homem de bem, que está no capítulo 17, item 3, né? E lá Kardec faz uma relação que ele diz que não é completa, mas que caracteriza um verdadeiro homem de bem. Em suma, é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade, guarda a fé no futuro e outras obrigações e outros atributos que compõem um verdadeiro homem de bem, e que ele diz que não, ali não estão aliadas todas as qualidades, mas que aquele começar a iniciar-se em cumprir aqueles primeiros preceitos, as outras virão no caminho da sua prática. E hoje a nossa proposta é falar sobre o mesmo capítulo 17, né? Sede perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial, que é uma assertiva de Jesus, que fala dos bons espíritas, que é o item 4. E Kardec começa a sua dissertação dizendo assim: bem compreendido, mas sobretudo bem sentido. Isso aí para nós já deixa um campo para uma observação muito vasta, porque todo religioso ele pode ter um bom conhecimento, é um excelente teórico, mas a religião, a filosofia, a doutrina, ou seja lá o código de éticas que ele adote para a sua conduta, ela não será uma eficácia tão verdadeira e tão boa se não houver acompanhado, se não vier acompanhado do sentimento. Nós seremos excelentes teóricos, mas seremos pessoas frias, sem nenhuma empatia com aquele companheiro que sofre conosco em humanidade, daquele companheiro que atravessa uma situação difícil. Então é preciso que a gente alie o nosso conhecimento ao nosso sentimento também. Nesse sentimento de empatia que nós nos referimos há pouco, de nos colocar na mesma situação, ou nos imaginarmos na situação que aquele companheiro atravessa, para daí imaginar o que ele sente e saber a melhor maneira de ajudá-lo. Se não for assim, o conhecimento será apenas teoria sem nenhuma eficácia maior que não seja a instrução própria. E Kardec coloca no título Os Bons Espíritas. Então, se ele fala os bons espíritas, ele relaciona no meio da sua dissertação nos espíritas imperfeitos, ou seja, aqueles espíritos que não são bons ainda, né? Então, ele vai traçar aqui algumas situações que a gente vai colocar ao longo da nossa conversa. Ele começa dizendo, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o espiritismo leva aos resultados acima expostos. O resultado acima exposto que ele fala é quando, lá no item anterior, quando ele fala do homem de bem, que é aquele que cumpre a lei de justiça, amor e caridade. Então, se nós entendermos e compreendemos e sentirmos a doutrina dos espíritos, ele forçosamente nos levará a atingir o resultado que vai nos facultar a condição de atingir o homem de bem. Então, para que o homem de bem seja vislumbrado em nós, seja erigido, seja construído em nós, é preciso que a gente tenha os conhecimentos espíritas bem compreendidos, mas sobretudo bem sentidos. Aí nós vamos, afinal, aferir aquele resultado que ele coloca no item anterior, quando ele fala do homem de bem. Leva os resultados acima expostos que caracterizam o verdadeiro espírita como cristão verdadeiro, pois o mesmo é que o outro. Então, o cristão verdadeiro é a mesma coisa que o espírita verdadeiro. Por quê? Porque o cristianismo, ou melhor, o espiritismo, se apoia todo e completamente no cristianismo. Nada, não institui nenhuma nova moral, não fala nada diferente, apenas esclarece forma de melhor entendimento para nós aquilo que o cristianismo quis dizer e que Jesus só se referia, aliás, na maioria das vezes se referia de forma alegórica, coisas que não ficaram bem entendidas, né? Então o espiritismo vem apenas esclarecer, apenas não é o termo correto, mas o espiritismo vem por completo explicar e desvendar os mistérios, que poderíamos dizer assim,
que foram lançados pelas alegorias a que Jesus falava, né? Muitas das vezes ele falava de forma que não era entendida pela humanidade da época, porque era um conhecimento para ser entendido em épocas posteriores. Então o Espiritismo não funda nenhuma nova moral, mas vem desenvolver e explicar aquilo que Jesus falara muitas vezes por parábolas, por alegorias. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita ao homem a inteligência e a prática da moral do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Então Kardec coloca qual é o público-alvo da doutrina espírita. É fornecer uma fé inabalável aos que vacilam ou duvidam. Em alguns momentos, Kardec diz que o Espiritismo não é para aqueles que possuem religião, mas sim para aqueles que não possuem religião ou, se possuem, não estão satisfeitos com ela. Ou seja, aqueles que vacilam ou que duvidam. É o que ele repete aqui nesse parágrafo, nesse trecho que nós lemos. Então a doutrina espírita é para aqueles que precisam crer em alguma coisa, que querem acreditar em alguma coisa, que querem resposta às suas indagações que nunca foram satisfeitas por completo. Então o Espiritismo vem explicar, vem consolar, de maneira que a pessoa que entende o porquê e para que está aqui, né, ela consegue aceitar melhor a situação. Por quê? Porque ela sabe que é necessário que ela passe por aquela fase, às vezes muito difícil, muito árdua, para que ela possa crescer com aquele acontecimento. Muitos, entretanto, os que acreditam nos fatos das manifestações não lhe apreendem as consequências. E é interessante isso, quando a gente fala dos fenômenos mediúnicos, as pessoas, não, eu acredito sim que uma pessoa possa se comunicar, uma pessoa possa mandar mensagem, uma pessoa possa aparecer, eu acredito nisso sim. Mas só isso. E esse não é o papel, não é o objetivo dos fenômenos espíritas. Os fenômenos espíritas são para nos esclarecer que existe algo além da matéria, que esse algo além da matéria, que nós chamamos de espírito, continua participando da nossa vida intensamente, ainda que a gente não perceba, ainda que a gente não consiga sentir, mas isso é verdadeiro. Há pessoas que têm uma sensibilidade extrema ou relativamente uma sensibilidade relativa, que consegue perceber claramente a presença desses companheiros e muitas das vezes a intervenção desses amigos na nossa vida. Quem de nós já não conheceu, passou por isso, ou tomou conhecimento de uma viagem que deveria ser feita e algo parece que foi dando tudo errado, né? Ah, mas deu tudo errado, eu acabei não viajando e aconteceu alguma coisa que era desagradável lá na frente. O que é isso? Se não a interferência dos amigos, fazendo com que aquilo que nós não merecíamos passar não se consumasse, né? Então as circunstâncias foram tramando, as pessoas até inventaram até um nome muito poético, né? Que fala assim, o universo conspira a nosso favor, né? Por quê? Porque as coisas vão tomando um rumo que a gente não percebe, de forma a nos favorecer. Muitas das vezes a intervenção desses amigos espirituais, né? Desses companheiros que nós não conseguimos sentir, mas que estão presentes, participam das nossas aflições, das nossas alegrias, né? E não nos abandonam nunca. Diz com muita propriedade que o Espiritismo matou a morte. Hoje existe somente a morte do corpo. A morte do corpo existe realmente, que nos deixa tristes, nos deixa saudosos, sim, mas temos a consolação de que esse companheiro não foi aniquilado de vez, que ele sobrevive numa nova dimensão diferente da nossa, mas que sobrevive, que vive, que sente, que ama, como nós continuamos amando esse companheiro, essa companheira que partilhou conosco parte da nossa jornada. Então Kardec fala assim que alguns companheiros percebem os fenômenos espíritas, mas não apreendem as consequências. Nas reuniões mediúnicas a gente percebe os companheiros dando testemunho do sofrimento que atravessam na sua desencarnação no mundo espiritual por não terem dado importância ao amor, ao equilíbrio,
a terem se exasperado com tão poucas coisas que não tinham a menor importância, de não ter dito à pessoa, àqueles companheiros, quanto era grande o amor que ele sentia, ou ele sentia, ele, o Espírito sentia pela sua família, pelos seus amigos, né? E deixaram de fazer tantas coisas, deixaram de visitar aquele companheiro enfermo, deixaram de aproveitar melhor o seu tempo. Isso para nós não deve ser visto apenas como um fenômeno, mas como um alerta, para que a gente possa fazer diferente. E ao Espírito está reservado o papel de fazer diferente. Nós temos que fazer a diferença. Nós não precisamos ser diferentes, mas precisamos agir diferente. Lembrando que Jesus falava, se cumprimentares apenas os que vos cumprimentam, se quiseres bem apenas os que também te querem bem, o que fazes diferente dos fariseus? Não fazem eles assim? A mesma coisa somos nós. Se agirmos como toda a turma age, como toda a turba, quando nós ouvimos alguém falar assim, mas todo mundo faz assim, mas todo mundo não conhece o que nós conhecemos, todo mundo não tem a noção de vida que nós temos, todo mundo não tem a experiência e a certeza da sobrevivência que nós teremos fora do corpo, da responsabilidade que teremos pelos atos praticados agora. Então é preciso que a gente faça diferente. Reclamamos do mundo, o mundo realmente não está da maneira como queríamos, mas e o nosso mundo? A começar da nossa casa, do nosso trabalho, será que está diferente? Será que nós estamos agindo diferente? Será que nós estamos sendo esse elemento de mudança? Ou queremos que as pessoas mudem e nós continuemos os mesmos, com os nossos vícios, com as nossas esquisitices, com os nossos preconceitos? Será que é assim? Então precisamos repensar e fazer como Santo Agostinho falava. A cada término da nossa jornada, verificar, passar os nossos atos em revista e ver se fizemos todo o bem que podia. E se não deixamos alguém motivo para se queixar de nós. E se chegarmos a essa conclusão, não vamos nos roer de remorso, nem nos entregarmos ao desânimo. A passagem evangélica diz que a cada dia basta o seu mal. Então, se fizermos mal num dia, no outro façamos diferente. Façamos o dobro para poder recuperar o prejuízo que tivemos no dia seguinte. Sabendo que nós somos capazes, nós podemos. Basta nos querer, acreditar, ter fé e a certeza de que Deus está sempre do nosso lado, nos incentivando a seguir em frente. Muito obrigado a todos, muita paz.